O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós escutamos hoje na primeira leitura um trechinho do livro do Gênesis, que nos conta a história de Agar e Ismael. Quem foi Agar? Agar aparece na história da salvação, depois que Abraão e a sua esposa haviam recebido uma promessa de Deus, que mesmo eles já na idade avançada, teriam uma descendência, porque ainda não tinham tido filhos. Ou seja, Deus promete para eles um milagre, mas Deus não diz quando e como o milagre aconteceria. Deus apenas fez uma promessa. Só que Abraão e a sua esposa Sara, sendo fracos na fé, como o Padre João e como cada um de nós, infelizmente eles resolveram dar um jeitinho. Já que as coisas estavam demorando, eles tiveram uma ideia: talvez realmente essa criança não vai nascer de entre nós dois. Melhor, Abraão, você ter uma relação com Agar, que é minha escrava, para que então, através dela, de alguma forma, eu possa te dar um filho. Prestem atenção numa coisa: Deus não prometeu que daria um filho a Abraão através de Agar, mas através da sua esposa. Só que eles, impacientes, tentaram dar um jeitinho brasileiro na coisa. E em cima disso, meus irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês: não atrapalhem os planos de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: meu irmão, muito ajuda quem não atrapalha. Meus irmãos, a gente tem que parar de querer dar jeitinho para as coisas. A gente tem que parar de querer apressar os tempos de Deus, ou de se contentar com meias promessas. Tem muita gente que com pressa está comendo cru e está tendo dor de barriga depois. Deus te prometeu, menina, um príncipe, um varão cheio do Espírito Santo. Mas você, impaciente, está beijando o primeiro sapo que aparece. Está se lançando no pescoço do primeiro pilantra que passa e dá uma piscadinha para você, e você já morre de amores. Por quê? Porque você não está tendo a paciência de esperar os tempos para a realização da promessa de Deus. Deus prometeu para você uma família edificada sobre a rocha. Deus disse que queria que você, junto com o seu namorado e os seus filhos, fossem santos. E por que é que então que você já está pensando em juntar as trouxas de vocês antes do casamento? Por que é que vocês estão querendo morar juntos sem a bênção de Deus? Custa esperar um pouquinho mais, às vezes custa, mas o investimento vale a pena, porque dessa forma a gente se conforma com a vontade de Deus. Meus irmãos, aquele que começou a boa obra é fiel para levá-la até o final.
Mas para você poder contemplar a realização da promessa de Deus, você precisa dar espaço, dar liberdade para que Deus seja Deus na sua vida. Você não pode entregar algo nas mãos dele e de repente ir pegando as coisas para fazer do seu jeito. Eu te garanto que do jeito de Deus, ainda que você não entenda, ainda que seja mais demorado, é muito melhor do que do nosso. A prova é a história de Abraão, Sara, Agar e Ismael. Porque depois que eles fazem o que não deveriam ter feito, a confusão está armada. Ao longo do tempo, Agar, talvez, por ter dado um filho a Abraão, em algum momento desrespeita a sua senhora, Sara. Depois, devagarinho, o menino vai crescendo. Aqui ele devia ter por volta de 10, 11, 12 anos. E ali, brincando com Isaac, em alguns momentos haviam os desentendimentos, entre o filho de Agar e o filho de Sara, Isaac. E com isso, a esposa oficial de Abraão vai sendo tomada de ciúmes, de inveja, de sentimentos de comparação, ao ponto que fica insustentável a permanência das duas na mesma casa. Olha aí, desgraça pouco é bobagem, né? E aí ela chega para Abraão e fala: Abraão, é o seguinte, meu filho, não dá, ou ela ou eu, você vai ter que mandar essa menina com esse moleque embora, porque não dá mais para a gente ficar todo mundo na mesma casa. Abraão era um homem justo, é claro que ele não queria que isso acontecesse, ele fica com o coração na mão, mas aí Deus entra na jogada. E quando Deus entra, parece que ele complica mais todas as coisas, Porque olha só o que ele diz para Abraão: Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Ou seja, Abraão, vá em paz, fica tranquilo, faz o que sua esposa está te pedindo. Eu tenho certeza que Agar e Ismael não entenderam nada a partir do pedido de Abraão para eles. Assim como nós também. Superficialmente achamos isso um absurdo. Como é que ele é capaz de usar Agar e depois jogar fora? De ter um filho e depois mandá-lo embora, ainda mais com o consentimento de Deus. Mas aí a gente se esquece, meus irmãos, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus estava permitindo que Agar e Ismael enfrentassem uma prova tão grande, é porque também a promessa dele para esta família era imensa. Escutem o que ele diz para Abraão: porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto ele é seu filho, ele é a tua descendência. E aqui entra uma segunda coisa, meus irmãos, entenda de uma vez por todas: quanto maior forem os planos de Deus para a sua vida, maiores serão as provas que você atravessará. Quanto maior for o sonho de Deus para a sua família, maiores são as provas que ela enfrentará. Algumas dessas provações são permitidas por Deus, para que então o nosso caráter seja purificado, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, e como homens e mulheres maduros na fé, a gente tome posse da promessa. Outras tentações são enviadas pelo capeta, que não quer, que não deseja que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Pregava isso esses dias para os nossos filhos da casa de acolhida, que ao olhar para cada um deles, o meu coração é tomado da certeza de que há um projeto maravilhoso de Deus para aqueles homens. Deus deseja levantá-los como luminares para essa geração. Deus quer fazer daqueles homens grandes santos. E por isso, tantas provações, tantas tentações, tantas tentativas de acabar com a vida deles antes que eles alcançassem o sonho de Deus. Nada é por acaso. Tudo existe um porquê sob a ótica espiritual. E da mesma forma, se você está sendo muito provado, se você está sendo muito tentado, pelo menos receba hoje esse consolo de Deus.
Saiba que aquilo que o Senhor tem preparado é muito maior do que olhos já viram e ouvidos ouviram. Continuando, a palavra nos diz: então Agar e Ismael são mandados embora para Abraão com um pouquinho apenas de pão e com um odre com água. Ao sair daquela casa, eles vão para o deserto. Imaginem essa cena, que cena terrível. Uma mulher que era escrava, sozinha, largada, abandonada, caminhando debaixo daquele sol quente, com um menino de 10, 11 anos, também ele agora órfão, sem provisão, sem família, sem ter para onde ir, se sentindo abandonada, inclusive por Deus. Os dias vão passando e o pão acaba, a água acaba, e Agar é tomada pelo desespero. O filho começa a pedir água e ela não tem água para dar. O filho começa a pedir pão e ela já não tem mais pão para alimentá-lo. Quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem que tipo de sofrimento é esse. Quando de repente você não tem a provisão para alimentar a sua família. Que tristeza, que humilhação. E Agar então, tomada por essa angústia, ela pega o menino, coloca ele debaixo de uma árvore, e a palavra diz que ela se afasta, porque ela não queria presenciar a morte do filho por fome e sede. Um filho que antes tinha tantas coisas na casa de Abraão e que agora estava desamparado. A palavra continua nos dizendo que ela então começa a chorar e a gritar. Eu imagino que esse choro de Agar é um choro de muitos sentimentos misturados. É um choro de tristeza, é um choro de raiva, é um choro de angústia, é um choro de lembrar de onde ela tinha saído e como é que ela se encontrava agora. Quantas coisas ruins não estavam ali conturbadas no seu interior. Mas não era só Agar que chorava. A palavra também nos diz que Ismael, aquele menino, ele chorava e ele orava. Uma mãe e um filho no meio do deserto, derramando as suas lágrimas. Só que aí a história começa a tomar um outro rumo, porque justamente eles não estavam sozinhos. Havia uma promessa de Deus sobre a vida de Agar e de Ismael. E Deus vê o sofrimento daquela família, Deus ouve o choro de Ismael, e assim como aconteceu lá em Êxodo 3, quando ele aparece para Moisés na sarça ardente, e ele diz: eu vi o sofrimento do meu povo, eu escutei o seu gemido e por isso eu desci para libertá-lo. Da mesma forma, o choro de Ismael sobe até a presença de Deus e ele envia um anjo para ajudá-los, para consolá-los, para guiá-los, para mudar a sorte daquela mãe e daquele filho. Meus irmãos, que coisa mais linda! No mundo com milhões de crianças, Deus foi capaz de ouvir o choro de um órfão no meio do deserto. E Deus não permaneceu indiferente diante daquelas lágrimas, mas Ele se move em compaixão e Ele desce para mudar a sorte daquele menino. Se Deus foi capaz de ver e ouvir as lágrimas de Ismael no meio do fim do mundo, pode ter certeza que Deus também vê as suas lágrimas, as suas dores, os seus sofrimentos não passam despercebidos diante dos olhos de um Deus que é cheio de misericórdia. Por isso que o salmista ali, no Salmo 22, no versículo 24, diz assim, que Deus não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Deus não escondeu dele o seu rosto, mas ouviu o seu grito de socorro.
Da mesma forma, um dia Pedro, arrependido dos seus pecados, depois de ter negado Jesus 3 vezes, chora. Esse não é um choro de remorso como o choro de Judas, é um choro de verdadeiro arrependimento, de um coração que sofre por ter ferido o coração da pessoa amada, do seu amigo, do seu Deus. E o choro de Pedro não passou despercebido aos olhos do Senhor. Tanto é que depois que Jesus ressuscita, uma das primeiras coisas que ele faz é ir em busca de Pedro, que estava ali no lago da Galileia, no mar da Galileia, pescando, voltando à sua vida antiga, para que ali Pedro vivesse de novo uma experiência pessoal com o seu amor, para que ali Pedro fosse curado, fosse restaurado das suas culpas, dos seus pecados. Da mesma forma como Deus viu o choro de Ana, que foi mãe de Samuel e que era estéril e era humilhada por uma outra esposa do seu marido. A palavra diz que ela sobe para o templo de Jerusalém e ali ela chora, ela rasga a sua alma na presença de Deus, ao ponto que Eli, que era o sacerdote do templo, achava que ela estava bêbada. Mas ela não estava bêbada, ela estava colocando o coração dela para fora, as suas dores, as suas súplicas, as suas petições. E Deus olhou, Deus viu o sofrimento de Ana e permitiu que ela gerasse a vida, e não apenas uma vida qualquer, mas a vida de Samuel, que foi um dos grandes juízes e profetas de Israel. Meu irmão e minha irmã, tenha a coragem de derramar as suas lágrimas diante da presença de Deus. Mas agora preste atenção numa coisa: não são todas as lágrimas que movem o coração do Senhor. Porque aqui a palavra nos diz que choravam Agar e Ismael. Mas quando o anjo aparece, ele diz assim: que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que está. Deus ouviu o choro, a voz de quem? De Ismael. E por que talvez Deus ouviu, em primeiro lugar, o choro de Ismael e não o choro de Agar? Porque Ismael era uma criança, porque ele tinha o coração puro, porque o seu choro era por motivos sinceros, verdadeiros, não havia corrupção no seu sofrimento. Era um choro que clamava pela presença do Pai, pela presença do Abba, pela presença de Deus. Eu tenho certeza que esse menino aprendeu quem era Deus com o seu pai Abraão, e nessa hora ele expressa o seu sentimento, a sua solidão, sem rancores, sem ressentimentos. A única coisa que ele queria aqui era colo, era cuidado, era sustento, era abraço de pai. E talvez, por outro lado, como eu dizia, o choro de Agar era um choro meio amargurado, era um choro meio ressentido, era um choro, talvez por ter perdido Abraão, um esposo que não era o dela. Era um choro por causa da inveja, por causa das comparações. E aqui entra uma pergunta extremamente importante. Meu irmão, minha irmã, você está chorando neste tempo por causa do quê? De quem? Será que você também está chorando por um homem que não te pertence? Será que você está chorando por bens que não são seus? Você está chorando por causa de disputas, de comparações, de ciúmes, de situações de inveja que você não deveria estar enfrentando? Será que justamente o seu sofrimento é um sofrimento sincero, é um sofrimento, se eu posso dizer assim, entre aspas, verdadeiro, justo, puro, ou você está sofrendo por algo que você não deveria sofrer? É justamente esse choro permeado de verdade, de sinceridade,
que move o coração de Deus. E é por isso que Ele diz na palavra que se nós não nos convertermos e não nos tornarmos como criança, nós não entraremos no reino dos céus. Queria que hoje você chegasse na sua casa à noite e pudesse se fazer essa pergunta: Senhor, eu estou sofrendo por causa disso. Esse sofrimento é justo? Será que realmente vale a pena sofrer por isso? É um sofrimento verdadeiro? Essas minhas lágrimas, elas movem o seu coração? Ou talvez eu estou sofrendo por algo que você não queria que eu sofresse, por um relacionamento que você não queria que eu vivesse. Você rezando aí, de repente, para Deus trazer, e Deus está querendo levar. Está entendendo? Como a gente precisa, enquanto cristãos, enquanto fiéis, nos entregarmos nas mãos de Deus. É claro que Ele, como Pai, está atento ao nosso sofrimento. E sofrimento é sofrimento, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que existem lágrimas que realmente valem a pena serem derramadas e que são capazes de mover o coração de Deus para que Ele venha ao nosso encontro e mude a nossa história. Agora talvez existem outras lágrimas que Deus quer sim te consolar, Deus quer sim enxugar suas lágrimas, mas Deus quer mudar situações, para que você não continue mais chorando pela coisa errada, pelo amor de Deus. E a palavra continua dizendo então, já caminhando para o fim, o anjo aparece para Agar e diz: levanta-te, Agar, você que está desistindo da sua promessa, toma o menino, não fique prostrada, chorando, desistindo da vida, mas segura-o pela mão, segura-o bem firme, porque eu farei dele um grande povo. Deus consola, mas dá uma ordem para Agar. Eu não quero que você fique aí chorando o dia todo. Estou aqui para te consolar. Mas em primeiro lugar, levanta-te. É uma palavra de ordem. Porque se você ficar só chorando o dia inteiro, não vai mudar nada. Eu estou contigo, eu te abençoarei. Mas para isso é preciso que você tome posicionamento. Que você não fique prostrado, prostrada, esperando que as coisas caiam do céu. É preciso que você se levante, numa posição de autoridade, que você tome o menino e segure-o bem pela mão, que você segure o seu filho, que de repente está querendo ser levado pelas más amizades, pelas drogas, pela bebida, que você o segure bem forte, que você não desista dele. Que você, esposa, se levante dessa situação de desespero, de prostração, e segure bem firme o seu marido pelas mãos, para que esses mísseis teleguiados do inferno, essas piriguetes aí, que saem lá dos quintos, né? Não o leve. Você, esposo, se levante da sua preguiça e segure bem firme a sua esposa pelas mãos. Por quê? Porque eu farei dele, eu farei dela, eu farei de vocês um grande povo. Não desista da promessa de Deus, porque também Ismael era a promessa de Deus na vida de Agar. E chegou um momento onde ela já não via mais perspectiva, e ela abriu mão da sua promessa. Ela desistiu de viver, ela desistiu de lutar pelo seu filho. Mas Deus interveio através do anjo e disse: não. Levanta-te, toma o menino, segura-o bem pela mão, porque farei dele um grande povo. E a partir de então as coisas começam a mudar. Aparece um poço no meio do deserto para saciar a sede. E Deus começa a prover as necessidades daquela família, de tal maneira que Ismael vai crescendo e se torna um grande guerreiro, um grande arqueiro, onde a promessa de Deus se realiza sobre ele. Nada por acaso.
Você não está nessa missa, nessa primeira missa, depois de tanto tempo em que nós não nos encontrávamos pessoalmente. E de repente Deus providenciou justamente esta palavra, que hoje vem de encontro às suas necessidades. Talvez você hoje está aí passando por um momento de humilhação, de abandono, onde você sente que até Deus não olha mais para você. Não se deixe enganar pelos maus pensamentos, pelas más amizades, pela influência de Satanás. Deus é o teu Pai. Ele vê o que você está passando, Ele sabe o que você tem enfrentado. Diga a Ele dos teus sofrimentos, derrame hoje as suas lágrimas aos seus pés, e tenha certeza de que no momento certo, o Senhor há de enviar os seus anjos para mudar a sorte, para mudar a história, o rumo da sua vida. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Esse mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Ismael, de Agar, é o Deus a quem nós servimos, em quem nós acreditamos, em quem nós colocamos a nossa confiança. É um Deus com um coração misericordioso, que se compadece de cada um de nós. Renovemos a nossa confiança, meus irmãos. Não deixemos que o inimigo suje a imagem de Deus que nós carregamos no nosso coração. Deus é bom. Deus é sempre bom, Deus é só bom, e Ele não pode deixar de ser bom. E mesmo que você não entenda, creia, que no final você vai carimbar isso que o Pá está dizendo, que Deus tem sempre razão, mesmo quando Ele diz não, mesmo quando Ele permite que provas nos alcancem. Se nós sabemos vivenciá-las aos seus pés, é justamente aí, no deserto, nos momentos mais difíceis, quando nós nos sentimos mais sozinhos, é onde nós podemos experimentar a grandeza da sua glória, poder da sua majestade. Que o Senhor então, nessa noite, nos ajude, que Ele revigore a nossa fé, que Ele não permita que a gente sofra por aquilo que a gente não tem que sofrer, para que sempre que for para chorar, que a gente chore com gosto, mas que seja um choro de um coração puro, de um coração que sofre porque quer mais de Deus, que sofre diante dos seus pecados, que sofre pedindo a graça da conversão, que chora pedindo o dom do avivamento, que chora pela sua família, que chora para poder liberar perdão. Esses são os choros, são as lágrimas que movem o coração de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.